Paz, galera! Bem-vindos a mais um Bate-Papo Um Só, nosso último bate-papo desse ano, né? E hoje aí eu trouxe meus amigos, o Pedro, Aí, Mica, Silva, pastor, tudo certo? escritor, pai, e a lista é Vai. gigante, e meu amigo Eduardo, Aí, tudo certo? tudo certo. E hoje a gente vai trocar várias ideias aí. Ah, Oi, tudo bom, né? Pra quem não sabe, caso você não saiba, o Eduardo é filho do Pedro, Pedro é pai do Eduardo. É isso aí. Então, É a carinha do pai. é a carinha do pai, ela pode ver que são idênticos. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre a igreja de Atos, a igreja primitiva, né? Trocar uma ideia sobre como iniciou, né? Lá, como é que foi a formação da igreja, os primeiros cristãos, tudo que envolvia o livro de Atos. E começamos como? Começamos com o meu... Nem tudo, né? Nem tudo, porque a gente também não sabe Vamos muita falar coisa, um né? A gente vai pouco. falar o que a gente sabe. Mas vamos trocar uma ideia um pouquinho, então. Como é que iniciou aí, Pedro? A igreja de Como é Atos, que a primeira igreja. vai, Eduardo? Vai, Eduardo, como é que iniciou Ele aí? pediu pra ti. Acho que a gente pode falar um Ó, pouquinho a respeito até de como foi formado o livro em si, né? De Atos. sim. Mica, vamos do início Vamos ver nisso. do que eu sei e entendo, né? Lógico que a igreja, ela inicia com o sacrifício de Jesus, né? Como Cristo sacrificando pela sua noiva, e ali se dá o início à noiva dele, né? A igreja dele, a igreja de Jesus, e ali no livro de Atos nós temos os primeiros relatos, então, da comunhão, né? Do povo estar se reunido, então, logicamente que é um modelo muito diferente Sim. do que nós vivemos hoje como igreja, mas eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala, né? Se nós queremos ter uma igreja vitoriosa, uma igreja que serve, uma igreja que abençoa, nós não temos que trazer mais um pregador para um culto pentecostal, ou para um culto de revelação, ou para um culto de cura. Nós devemos voltar à igreja de Atos, né? E tanto é que a igreja de Atos, ela deu base para nós iniciarmos o ministério um só, né? Devido às circunstâncias que a Sim. gente vê que se encaixam ali, o que aquele povo fez na época, também a perseguição que eles passavam, mas que eles continuavam caminhando unidos, né? Então, a gente sabe que ali no início do livro de Atos, no capítulo 1, e há alguns finais de semana atrás até eu ministrei uma palavra sobre isso, né? Os discípulos questionando Jesus Sim. se então Jesus restauraria, seria essa época que Jesus restauraria, né, Israel e tal. E eles fazem esse questionamento e Jesus diz para eles: não cabe a vocês saber o tempo disso. Isso só cabe ao Pai, só o Pai que sabe. E eu parei para pensar o porquê que Jesus, né, não falou a respeito, vai ser tal dia, por que que Jesus deixou isso? Já não deixou uma data, né? Já não Se deixou preparem para daqui específico, né? tantos anos. Então ali ele diz assim, mas tem algo, vai descer sobre vocês o Espírito. O Sim. Espírito Santo vai descer sobre vocês vão ser minhas testemunhas. Então ali é a base que a gente tem, né? Então Jesus, ele não fala para eles: olha, vai acontecer em tal data. Por quê? Porque se ele dissesse, se nós soubéssemos hoje, Essa, se nós soubéssemos, nós descansaríamos, ou diríamos assim, ou viveríamos uma vida, ou chegaria perto da data e dizer: não, agora eu vou fazer porque está chegando próximo. Então eu creio, né? Isso é uma questão muito pessoal minha, que eu creio que é por isso que Jesus não revelou, por isso que Deus não revelou isso. Então ali os discípulos iniciaram um trabalho totalmente voluntário da parte deles, porque pela convivência que eles tiveram com Cristo, por aquilo que eles aprenderam de Cristo, e ali nós vamos ver no livro de Atos que se formou, né, as primeiras comunidades, ali, na verdade a primeira primeiro. comunidade que se reunia então para adorar Jesus, para aprender sobre a palavra de Jesus. E foi a partir do capítulo 2 então, a promessa de Jesus se cumpriu, né? Desceu sobre eles o Espírito Santo. É uma questão que nós falamos ainda, Deus tem nos levado muito, né? Que eles pensam que os discípulos estão bêbados, aí Pedro se levanta e diz: não, só aqui está acontecendo o que o profeta Joel profetizou, né?
que nesses dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então, a partir dali, Pedro sai, ministra, nós sabemos ali no primeiro, não, eu sempre troco, mas num diz que 5.000 almas se converteram, na outra pregação mais 3, então a igreja iniciou com mais ou menos 8 Mais mil, ou menos 8.000. 8 mil membros. Nós sabemos que não contavam-se mulheres e crianças, então mais ou menos talvez ali 8 mil Seria mais. homens, mais pessoas, né? E ali deu início então a comunidade que se reunia, que depois nós vamos ler, né? Que eles tinham tudo em comum, que tinham o mesmo pensamento, o mesmo coração, viviam, ninguém sentia falta de nada. E é por isso que eu creio muito nessa palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala, nós temos que voltar à igreja de Atos, porque isso é ser igreja, né? Muitas coisas que nós vemos hoje não tem a ver com isso. Que nem eu disse, lógico, nós não vamos querer viver aquilo que eles viviam sem tecnologia nenhuma, Sim. sem condução, sem poder se mover muito, né? Então, é diferente, mas a essência, Debaixo de uma grande perseguição debaixo de também. uma grande perseguição, mas a essência, a base, nós deveríamos continuar nos Sim. dias de hoje, né? Então, para iniciar, acredito que é mais ou menos isso, gente, né? E é Vou interessante dar a que tu. oportunidade de vocês falar também, senão só eu falo, né? Não, é interessante que tu falou. Eu não sei se foi contigo que eu conversei, mas eu não sei também, não é? Mas sobre isso, sobre a questão de Jesus não falar a respeito da volta dele. Sim, Porque certamente se Jesus botasse um prazo lá, ó, é dia nós tal, iríamos data viver tal. pelo prazo. Uma semana antes a gente ia começar a se movimentar. Agora Jesus tá vindo, agora essa semana. Vai chegar aí. Então é muito importante para, na real, a gente não viver o que muitas vezes é vivido no cristianismo, que é uma montanha russa espiritual, o alto e baixo, né? E no caso, viver uma espiritualidade rasa, né? Daqui a pouco tá alto, mas daqui a pouco tá raso de novo. E É mais ou menos aquela coisa assim, né? É, alguém diz assim, tal dia eu vou visitar a tua casa, tu arruma a casa. arruma a casa. Mas tem visita que chega de surpresa, aí tu vai arrumando a casa, né? Chegou no portão, meu Deus, Não, hoje, se aconteceu tá hoje isso. bagunçado, tu vai arrumando, tirando as coisas, escondendo, tu vai fazer de qualquer jeito. Não, aconteceu hoje isso ali eu tava trabalhando, né? daí do nada me atacou ali o negócio, que eu olhei o negócio e comecei a limpar ali os pelos da Leia que tava em cima da cadeira. Daí ele, ué, teu pai vai vir aí hoje. Eu disse, pode ser que sim, não sei, né? Pode ser que sim, mas se ele vier, daí isso me lembrou isso também. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva ali, para os cristãos do primeiro século, são mais ou menos ali 34 anos depois da, de Jesus, do nascimento de Jesus ali, né? A gente vê como Deus Deus se movia na vida deles, mesmo eles não tendo muita infraestrutura, Sim. né? Como a gente tem hoje. Por exemplo, por exemplo, o lance de se deslocar, como Paulo fazia as viagens missionárias dele. Era barco, navio, coisas que hoje pra gente, um avião, a gente demora 8 horas para ir de um lugar a outro. Paulo às vezes demorava dias para Sim. chegar. Então, havia uma dificuldade, digamos assim, muito maior do que a gente vive hoje. Porém, a gente olhando assim, eles eram cristãos muito intensos naquilo que eles viviam. Sim. Desde o Pentecostes ali, a partir de todo o processo da igreja primitiva, que a gente vê, né, toda a história ali dos cristãos perseguidos, da coragem de manter viva ainda aquela esperança, aquela fé mesmo diante, né, de imperadores, de governadores que conquistavam o Império Romano ali e dominavam sobre eles também, dominavam tudo, e que sempre viam no cristianismo um inimigo deles, né, um inimigo da cultura deles. Sim. Então, acho que é muito interessante isso, pelo menos no meu ponto de vista, como eles eram intensos, tendo muito menos. Muito menos é uma palavra ruim, né? Menos recursos do que a gente tem hoje. Bem menos, quase nada. Claro, hoje a gente vai ver. Parando. Claro que não tem como comparar também, porque a gente está falando de um século primitivo, né? Século que não tinha tanta tecnologia. Sim. Mas hoje a gente tem um lugar confortável para ir. E o que nos faz pensar, tipo assim, hoje a gente tem um lugar confortável para ir, tem um ar-condicionado, tem um som, uma cadeira, e mesmo assim, a gente ainda tem pessoas que não dão valor para a comunhão. Como aquelas pessoas do século primitivo davam.
Também. às vezes buscando adorar o Senhor escondido em cavernas, né? Fazer o culto ali escondidinho dentro de casa, não podendo falar muito alto, né? Não tendo um violão, não podendo gritar muito, porque se passasse ali um soldado romano na porta ali, batia aí. O que estão fazendo? Ah, estamos cultuando Jesus. Então, eu só lamento, né? Mas nesse primeiro século ali da igreja, em Atos ali, a gente não vê nem tanto uma perseguição por conta do Império Romano em si, mas é mais por conta da religião da época, né? Sim. Que o cristianismo era visto por eles, né? Jesus era visto por eles como um impostor naquela época. Como alguém que veio para contrariar tudo. Alguém E que veio pra realmente contrariar tudo. E se a gente parar para analisar, a igreja ela começou em Jerusalém, né? E com a questão da perseguição, cristãos então começaram a fugir para outros lugares, e foi assim que se espalhou o evangelho, né? foi assim. Então a perseguição, no caso, ajudou a igreja a se espalhar. Normalmente o cristianismo, o que é um outro contraste muito grande com aquilo que a gente vive hoje, o cristianismo era associado às pessoas de baixa renda, né? Eram os pobres que eram cristãos. Inclusive, no primeiro século ali, a grande maioria dos cristãos eram pobres, né? Tem poucos relatos de cristãos, por exemplo, que Sim. atuavam no Império Romano, de cristãos que eram mais ricos. A grande maioria que ajudou a espalhar isso foram cristãos. Só que mesmo assim a igreja se espalhou. Mesmo assim, mesmo dessa a igreja dificuldade. espalhou. Essa questão da comunhão, daquele tempo ali que eles, mesmo, né, tendo o perigo, digamos assim, de sofrer as consequências, porque, e não foi só ali no início, a igreja vem caminhando, e em alguns lugares ainda é assim, né, nós sabemos Sim. que existe ainda hoje a perseguição, e é isso que às vezes me pega muito, assim, que eu pego pensando quando uma pessoa diz assim, eu sou a igreja, eu não preciso ir num templo de 4 paredes, porque Deus está comigo, né? Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar lá, Deus está comigo, está na minha casa. E a gente sabe verdadeiramente que Deus está em todos os lugares. Mas eu pergunto, a pergunta que eu faço, por que esses cristãos eles se arriscavam para se reunir num lugar onde eles poderiam ser mortos se eles fossem pegos? Ou eles poderiam sofrer muitas consequências, dores, e como de fato nós sabemos, né, desde do tempo lá, que muitos morreram por causa disso, realmente. Por que então eles não diziam assim, não, Deus está comigo, eu vou ficar na minha casa, eu não vou me expor, eu não vou expor minha vida, expor minha família, para estar em comunhão. Se expor ao perigo extremo, né? Exatamente. E quando nós paramos para pensar nisso, como iniciou a igreja ela iniciou em comunhão e correndo o risco de morrer pela comunhão. E hoje as pessoas não querem saber disso. Hoje, né, tem uma igreja em cada esquina praticamente das cidades, e as pessoas, eu vou adorar Deus em casa, eu vou tomar ceia pelo YouTube, eu vou... Entende? Sim. Então nós deixamos ou esquecemos, porque eu sempre digo uma coisa, logicamente Jesus é o principal, como nós falamos no início, ele deu início à igreja, o sangue dele, né, o sangue de Jesus vertido na cruz, o único que poderia nos libertar do pecado e nos dar vida foi o dele, mas nós precisamos lembrar que muitos homens também morreram e derramaram seu sangue para chegar o evangelho em nós. Exato. Né? E hoje em dia as pessoas zombam disso, dizem, para que igreja? Eu vou lá só para isso. Mas a comunhão, né, o partir o pão, como fala ali em Atos, né, que eles se reuniam, partiam o pão, oravam junto e tinham tudo em comum. Isso continua valendo, sabe? E dividiam as coisas entre si. Dividiam, vendiam o que tinham para abençoar as pessoas. Então, essa é a igreja que ficou lá, né? Se nós analisarmos muitos lugares no dia de hoje, a maneira que é conduzido o evangelho, né? Então, essa igreja se perdeu ao longo do caminho. Só que, como eu disse, lógico, hoje nós temos a tecnologia, é inimaginável hoje tu pensar Pedro pregando para uma multidão, só de pessoas que se converteram 5.000. Tu imagina quantas pessoas tinham ali, e ele pregando sem um microfone, sem uma caixa de som, entende? Aí nós não conseguimos imaginar isso hoje, né? Porque nós estamos... Não, pra mim isso é mais louco, tipo, tá pregando pra 5.000 pessoas sem microfone. Nossa. Como é que os lá do fundo escutam a palavra? Às vezes nós com o microfone já não escutamos direito, né? Às vezes nós com 50 pessoas dentro da igreja, daí tem uma criança brincando aqui, outra ali, e daí o pessoal já se distrai, já se desperta. Gente.
né? Aí tu imagina assim, porque tinha criança no Sim, meio lá, com aquela certeza. multidão. E E ele não só criança, porque se era ao ar livre, tinha animal, exato, tinha os bichos andando por todo lado ali. exatamente. Então hoje a igreja perdeu, eu vejo muita gente, a igreja perdeu essa essência. Nós, graças a Deus, tentamos caminhar nisso, tanto é que o versículo que Deus deu para nós iniciar a igreja, Atos 5:42, nós já falamos alguns Sim, episódios aí atrás, né? Que é aquele que diz que e todos os dias no templo e de casa em casa. E isso é muito forte, porque era todos os dias. todos os dias. Hoje, às vezes, as pessoas não vão num culto no domingo, né? Para se reunir como igreja. E eu sempre digo, não é o fato de tu estar lá dentro, mas é o fato de tu ter comunhão com teu irmão, de tu conversar com ele, de tu estar junto, de tu ver a necessidade do teu irmão, porque não tem como tu saber da minha necessidade de longe. Hoje tem o WhatsApp, tudo bem, eu posso falar, mas às vezes tu chega na igreja, tu olha para um irmão, tu vê que ele não tá bem. Aí tu vai dar um abraço, chama ele pro lado e diz, irmão, o que que tá acontecendo? Não, é isso, é isso. E ali a pessoa se renova, sabe? E é por isso que essas pessoas, eu creio muito que é por isso que essas pessoas, eles morriam, mas eles não deixavam de se Vamos deixar encontrar. as- Ah, se nós tiver que morrer, nós vamos morrer, mas a igreja, aquilo que Deus, que Cristo morreu pela igreja, para que a igreja se formasse, então nós vamos continuar esse legado. Até porque não tem, como tu falou, não tem como ter intimidade e comunhão se eu só vejo meu irmão num domingo, uma hora ali no domingo, num domingo por semana. Exatamente. Né? E daí, e ainda, né, terminou o culto, sai correndo, ou tipo, bênção, Pai do Senhor e vai. Então, na real, o cristianismo, assim, no caso a nossa fé, ela é fortalecida. É óbvio que os cultos são muito bons, é muito importante a gente cultuar junto. Mas a nossa fé ela é fortalecida no nosso dia a dia também, Sim, como irmãos, né? Porque é onde de exatamente. fato eu conheço a dor do Pedro, a Exato. dificuldade do Pedro, ou a Dudu, onde a gente se fortalece junto também, né? Partilhando o pão, porque o pão eu não partilho só no domingo, mas eu partilho todos os dias, né? É todos os dias que a gente precisa ter comunhão, não apenas com nossos irmãos, mas também com o próprio Cristo, né? Não quer dizer que a comunhão esteja só no culto e dentro da Sim, igreja. Eu acho que o culto ali é o mínimo, nós vamos lá adorar a Deus da nossa forma, né? Mas depois do culto a gente tem a comunhão, mas nós temos, né, testemunho de sentar à mesa em casa, e é o que Deus começou a falar muito com nós nesses dias sobre o ordinário, né? sim, Aquilo que nós queremos coisas extraordinárias e esquecemos das pequenas das coisas, pequenas coisas. viver Cristo no ordinário. E já aconteceu com nós, vocês estavam junto da gente sentar à mesa, fazer uma janta. E tipo assim, tá ali brincando, conversando, tomando É, uma taça de vinho. E daqui um pouco começar a falar das coisas de Deus e Deus vir tomar o coração então, da gente chorar, de expor a vida da gente. Então é muito isso, sabe? A comunhão de estar junto com essas pessoas. Isso faz o crescimento da gente melhorar. e o zelo que a igreja primitiva tinha pela comunhão. E o que me chama a atenção é justamente isso, tipo, hoje, em contraste, né, não é todas, obviamente, na real, eu imagino que seja uma pequena parte, mas uma parte mais barulhenta, assim, que mais chama a atenção de pessoas que realmente não vivem, que usam da igreja para se aproveitar e para se aproveitar das pessoas, né? Mas a gente via, assim, uma importância tão grande da comunhão que eles chegaram ao ponto de eu vender o que eu tinha para não faltar pro meu próximo. É. Em vez de, né, hoje no caso é tirar o que a É pessoa não exatamente tem, isso, porque eles vendiam o que tinham, entregavam o dinheiro. Pedro não pegava o dinheiro pra ele. não pegar o dinheiro. Exatamente. Os apóstolos. É, Exatamente não isso. fica, tá lá Pedro contando lá, então tá, a gente foi... Mas aí, e a partir disso aí também começa a surgir a questão ali que a gente estava falando antes dos diáconos da igreja, né? Porque até então quem organizava tudo, quem fazia tudo, digamos, essa parte sim, eram os discípulos, os discípulos. Né? Então começa ali, se não me engano, era Atos 6, né? Começa ali, digamos assim, A igreja uma cresceu. divisão, uma partilhação de tarefas, né, por parte da igreja. Aí, O que acontece? A questão da comunhão também, é, até hoje a gente pode ver, muitos dizem, crente, toda hora tem que ter comida, tem que ter isso, E é desde lá também, porque se a gente parar pra sim, ler ali as reuniões deles, os cultos, sempre tinha alimento e tal. no partido do pão. Tinha ceia, mas também tinha uma refeição. Então, ali que começou a faltar gente pra servir as mesas, né?
É que Então, no assim, caso daquela época a ceia não é diferente do que a gente é É, hoje, que é o pão, o cálice. No caso sim, a ceia era justamente o o banquete deles mesmo, né? banquete. sim. E daí parou. E daí, todo... Daí É, parou aí. é só pra Ah. completar o que Ah, você tava tá. Ah, falando. achei que tu ia falar mais, fiquei esperando. Mas daí a gente tem essa função ali, né, Pedro? Queria que tu explicasse melhor ali a questão de Eu? Atos 6. Tu que é o cara que tava lendo ali. Mica, eu tenho É lógico que ali, né, aconteceu o que? A igreja cresceu, os Sim, discípulos começaram a pregar, o povo começou a se converter, se batizar, e aí a comunidade cresceu, a igreja cresceu, e aí começou a surgir reclamações, né, as viúvas, principalmente, estavam ficando desamparadas e aquilo tudo. E aí os discípulos ali, os de Jesus, eles tomaram uma decisão. Eles disseram, não vale a pena a gente, ou não é bom que a gente fique servindo mesas e não se dedique ao ensino da palavra. Então nós vamos escolher pessoas para servir as mesas, para que a gente possa se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Para ver como desde o início, né, e mesmo no tempo de Jesus, eu sempre digo, as pessoas, existem muitas questões hoje na igreja, e falo muito, né? Jesus era profeta, Jesus é isso, Jesus aquilo. Mas o principal ministério de Jesus foi o ensino, né? A maioria das vezes que nós vamos ler, Jesus curou alguém, mas ele saiu para ensinar. Jesus libertou alguém, mas ele estava sentado ali ensinando. Então as coisas apareciam, Jesus profetizou isso na vida, mas ele saiu para ensinar. Então, os discípulos eles sempre se preocuparam muito com isso, com o ensino, porque o ensino é a base. Não é o griteiro, não é a sim. profecia, não é, sabe, a revelação, ou se alguém botou a mão na minha cabeça e expulsou um demônio hoje, não é isso que vai me manter em pé. O que vai me manter em pé é a base, é o ensino. É aquilo que eu aprendo, porque isso fica guardado, o conhecimento que eu adquiro. Então, os discípulos ali, eles sempre se preocuparam muito com essa questão, tanto é que eles disseram, nós não vamos poder servir a mesa e abandonar o ensino da palavra e a oração. Então ali eles escolhem, né, homens e eu falo não, tá no texto, né, que tem que ser homens sábios, com discernimento Entendo. espiritual, com discernimento e sabedoria para servir as mesas. Mas o que me pega muito é que Jesus, antes de morrer, ele dá um ensino para os discípulos, Os desse- para os discípulos. discípulos. Um dos últimos atos que Jesus tem com os discípulos reunidos antes dele se sacrificar por nós, ele fez o que? Ele serviu uma mesa. E ele pegou o pão e partiu o pão e deu para os seus discípulos. Né? E na questão ali, logicamente, eu volto a dizer, é uma questão muito pessoal, isso não quer dizer que as pessoas têm que acreditar, Sim, mas na questão ali, quando Jesus ele parte o pão e dá para os discípulos, ele tá dizendo assim, o pão é necessário para mim sobreviver, eu preciso me alimentar. Mas aquilo que é necessário para mim sobreviver, eu estou entregando para vocês. Então eu já não estou me preocupando comigo, com o meu bem-estar, mas eu quero liberar isso para vocês. E esse é um dos últimos ensinamentos para Jesus, sem falar talvez sobre aquilo. Ele sim. partiu o pão e deu para os discípulos e disse: comam, entende? Mas Jesus também precisava do pão. Então, e quando tu vê que a igreja de Atos se iniciou assim, ela diz que eles partiam o pão e ninguém tinha falta de nada. Por quê? Porque teve um ensinamento. Só que a igreja cresceu. E a igreja, ela tem nós, seres humanos, nós temos uma predisposição a se perder quando alguma coisa que nós estamos fazendo começa a crescer. E eu Já começa a ir fora e do controle. começa a sair do controle e a gente se perde. A gente já não atenta para os pequenos Pequeno. detalhes. Então, os discípulos eles estavam muito preocupados em ensinar a palavra, que logicamente é a base da igreja, e isso não abre mão, mas eles esqueceram dos pequenos detalhes. E eles só viram isso por quê? Porque começou a reclamação. Só que aí a pergunta que eu faço é: qual foi um dos últimos ensinamentos de Jesus para eles? Servir a mesa. E quando a igreja cresceu e iniciou, o que estava faltando? Alguém para servir as mesas. Então, ou seja, eles atentaram para outras coisas e esqueceram de um dos maiores ensinamentos que Jesus deu. Eu estou abrindo mão daquilo que é necessário para me sobreviver, para entregar para vocês, porque vai chegar um dia que vocês vão ter que fazer isso. E hoje o que nós vemos na igreja é o quê?
uma igreja que não serve ninguém. Não, cara, Uma igreja que, em vez de servir, ela quer tirar o que as pessoas têm. quer ser servido. Uma vez que uma igreja que, em vez de entregar aquilo que Deus já nos deu, ela quer retirar mais para que ela venha crescer e para que ela venha enriquecer. E as pessoas continuam assim. Então, nos dias de hoje é comum a gente ver, né? Como foi falado antes, líderes, pastores andando de carrão e as pessoas que congregam com eles às vezes passando necessidade, tendo a luz cortada, sendo despejada porque não tem dinheiro para pagar um aluguel. Então, essa não é a igreja que Cristo fundou, nem os discípulos. A igreja que Cristo fundou é a igreja que se doa, que se entrega, que diz assim muitas vezes: eu abro mão daquilo que é necessário para me sobreviver, para que o meu irmão sobreviva. Então, eu me lembro que no início do Ministério Só a gente falou muito sobre isso, né? E eu me lembro de dizer assim, gente, como eu já contei aqui algumas vezes, né? Nós iniciamos com o violão e com as cadeiras de praia. Não tinha nem o carro ainda. Não tinha. E eu disse assim, é lógico que nós queremos comprar um som, comprar cadeira, ter um prédio, né? Nas primeiras vezes, no início a gente pensava, vamos fazer de casa em casa. Quando Deus mudou essa direção, vamos, vamos comprar, vamos ter um prédio, vamos comprar. E eu dizia assim, gente, lógico que nós queremos, mas se eu tiver dinheiro para comprar no caixa da igreja, se nós tivermos, para comprar uma caixa de som, mas o meu tiver um irmão da igreja que está precisando pagar o aluguel, Tá passando necessidade. nós vamos pagar o aluguel dele e não vamos comprar a caixa de som, porque a caixa de som não é prioridade é pessoas. Exato. E igual o nosso irmão Regis sempre costuma dizer, né, o evangelho é sobre pessoas, não é sobre coisas. E nisso a igreja se perdeu, a igreja se voltou para coisas e esqueceu das pessoas. E é por isso que eu volto a dizer, nós precisamos voltar para a igreja de Atos, porque a igreja de Atos não se preocupava com os outros. E é o que nós vamos aprender quando Paulo ministra a ceia, né? Que ele diz assim, aquele que toma a ceia sem discernir o corpo, e muitos líderes religiosos tiram as pessoas da ceia porque dizem, tu tá em pecado. Não discernir o corpo é eu tomar a ceia e o Mika tá passando necessidade, eu não saber, ou eu saber disso e não fazer nada para ajudar o Mika. Eu não tô discernindo o corpo de Cristo. Então, isso que pega bastante, assim, né? Porque, tu não discerne o corpo, tu tá em pecado, tu pecou, tu tá fora da ceia. Como se tivesse algum santo que não peca, né, nessa terra, Sim. né, que pudesse chegar, como se eu dissesse, tu não vamos ceiar, porque eu sou santo. A partir do momento que eu digo, Eduardo, tu pecou, tu não pode tocar na ceia, eu tô dizendo automaticamente que eu sou santo. Porque se quem tem pecado não pode ceiar, eu também deveria olhar e dizer assim, irmão, eu também não posso, então ninguém ceia. Mas a ceia não é sobre ter pecado ou não, a ceia é sobre discernir o corpo. Né? E isso é a igreja, que é o que falta nesses dias. Pode falar mais um pouco. Não, e na real a gente vê, eu percebo assim, olhando para a história, que se começa a se perder isso que tu falou da questão de doar, né? De realmente se preocupar com pessoas, de entregar, em vez de sugar, né? Sim. Começa ali a partir do momento que a igreja ela começa a fazer parte do Império Romano, que começa a se tornar a religião oficial do Império. Então, o que acontecia naquela época? Era desprezível para um império ter uma religião que era associada aos pobres, né? Exatamente. Porque tá falando de imperador, tá falando de riqueza, tá falando do cara que tem que mostrar o ouro aqui, tem que mostrar o poder. Então eu vejo que a igreja ela começa a perder esse princípio ali. Quando, claro que, imagina, 300 anos de perseguição. Chega ali o imperador e fala assim, não, acabou a perseguição. É uma bênção, né? Sabe? Logicamente. É uma bênção. Porém, mesmo quando Deus permite essas bênçãos, acaba que a igreja se perde nisso. Por quê? Começa a se moldar aos moldes do governo, se moldar aos moldes do império. Então a gente precisa agora de uma religião. O cristianismo é o dos pobres ali. Os caras achavam que os crentes comiam criancinha, né? Então como assim estão partilhando o corpo, o sangue lá, os canibal, né? O que esses caras estão fazendo? Canibalismo. E eu vejo que começa a se perder ali. Quando a igreja precisa mostrar, né, um poder através dessa riqueza. E através desse corrompimento, nem sei se existe essa palavra. Mas se a igreja começa a se corromper nessa questão, a partir desse momento, que ela se deixa se levar por essas ideias. Tipo assim, agora a gente precisa mostrar que tem tantos anos de sendo perseguido, tantos anos ali, né, sendo amordaçado direto. E agora chegou a oportunidade, e né, uma oportunidade muito boa. E infelizmente foi caminhando por um caminho totalmente ao contrário
daquilo que era a igreja primitiva. Daquele que iniciou. Começa ali, agora construir grandes templos, agora começar a mostrar a riqueza e o império investindo, e daí começa também a questão da politicagem dentro da igreja também, né? Porque começou a associar ali a religião do império, mas de quem define, quem comanda a igreja é o império. Sim. Então começa essa questão de politicagem. Então acaba não sendo mais um discernimento ali das comunidades sobre a liderança, sobre a maneira de delegar as coisas, mas sim começa agora uma questão voltada totalmente para uma questão política, né? Sim. Então começa a desvirtuar por ali. Daí a partir daí a gente vê essa questão de vender terreno no céu, que hoje para nós é algo absurdo, né? Sim. E é Mas tão absurdo que hoje tem pessoa vendendo as pedras de Salomão, lá do templo de Salomão, de Jerusalém. de Jerusalém. Vê que passou, eu não sei lá quanto, de 300 anos, 1.700 anos, digamos assim, 1.800 anos. Por aí. E muitas coisas aí continuam igual, né? Lá tinha Só essa questão fizeram um jeito diferente fizeram de um jeito maquiar a diferente de situação. maquiar. Lá tu comprar o teu terreno do céu. Ah, mas agora é um absurdo comprar o terreno do céu. Daí esse dia tinha o cara lá, Mas tu compra água ungida comprar água do Rio ungida Jordão. do Rio Jordão. Não, o cara esse dia tava lá com o que era? Areia do deserto. Areia do deserto lá de Israel. Ah, gente, estamos aqui, tô com as areias aqui, não sei o quê. Agora, você que vai comprar isso aqui, Deus vai abençoar, porque tem uma bênção, uma unção específica sobre isso aqui. Daí vai lá, os bem inteligentes, compra areia e não muda nada em casa. Eu lembro que a avó vinha vinha com as toalhinhas, vinha com os copos, vinha com as rosas, né? Daí eu lembro que a rosa, ela botava uma na casa dela e botava uma na casa do pai. Bem em cima, assim, da cozinha. Daí o pai nunca cuidava das rosas, né? Ela ia lá e trocava as rosas, ela ia trocava as rosas, assim, ó, minha casa tá abençoada. Daí ia lá no pai, a rosa murcha, assim. E o pai, seca, já não tinha mais água, né? Então a gente vê que começou a se perder isso, né? Desde muito cedo, porque 300 anos depois, né, antes, no caso, né, dali uns 200 e poucos anos depois de que é instaurada a igreja em Atos, a gente vê que desde muito cedo já começa a se perder esses valores. Aí foi corrompido Começa e a nos corromper, dias né? de hoje tá muito pior, né, Muito do pior. que era. Até pelo fato da tecnologia que existe hoje, então fica muito mais fácil também. Fica muito mais fácil de tu Muito fazer mais o fácil. certo, mas também fica muito mais fácil de tu fazer o errado, né? Quanto Top. mais recurso tem, mais fácil se corromper, né? Exato. Tem isso também. O que deveria ser, quanto mais recursos tu tem, mais almas tu pode Exatamente. alcançar Exatamente. para muitas pessoas que estão aí. Quanto mais recursos tu tem, mais almas eu posso sugar, né? De mais gente eu posso sugar. E, na real, voltando um pouquinho, sempre que a gente fala igreja primitiva, fala os cristãos de Atos ali, a gente tem que lembrar de uma questão também, que eles eram judeus. Né? Eles não tinham ali o Novo Testamento para ler, né? Sim. Eles nem tinham escrito aí no Novo Não tinha um Testamento. lápis pra ele. Não tinham ato para eles lerem. Ah, tô lendo aqui, eu vou Vou ter essa base. voltei a essa base. Então, tinha uma questão ali, principalmente antes do Concílio de Jerusalém, que os discípulos achavam que Jesus era só para os judeus, né? Sim. Então, não tinha essa questão de ir lá e espalhar o evangelho para os gentios. Sim. Na cabeça deles ali até o Até capítulo que deu 15, treta né? entre Deu eles treta. por causa dessas Achei entre ele e Paulo, se não me engano, deu treta, né? Sim. Deu porque um queria, outro não queria, daí foi indo, mas enfim, Cristo veio para todos, né? E é muito louco quando tu fala assim, eles não tinham o Novo Testamento. Eu me lembro quando os discípulos do caminho de Emaús, né? E é louco que ali fala que Jesus começa a falar para eles sobre ele mesmo, Sobre ele. o que os profetas e desde as escrituras de Moisés falavam a respeito dele. Então tava ali, né? Jesus está ali, na verdade, né? Nas escrituras. E então o povo que foi se convertendo conseguiu entender isso, né? E ver Cristo ali, a promessa, o Messias, porque logicamente a gente sabe que até hoje tem judeus que não creem que Jesus é o Messias, né? Acho que a grande maioria não crê. A grande maioria, né? Eles
vivem, só acreditam na Torá, né? E por esse fato eles não acreditam então que Jesus é o Messias, mas muitos ali que se converteram na época, então eles conseguiram ver através das palavras dos discípulos e dos ensinamentos e das escrituras que eles tinham na mão na época, né, para identificar Cristo ali e a salvação deles. Então foi por isso. E aí o que que acontece? A princípio nós sabemos que Jesus veio para o povo dele, né? E Sim. João mesmo fala ali no início do livro de João, ele diz, né? Ele veio para os que são seus, mas Os seus não, os seus não, não não, aceitaram, não rejeitaram ele, né? receberam. Então, ele deu direito a todo aquele que nele crê de ser chamado filho de Deus. E é por isso que nós estamos aí É por gratos. isso. Não, e o próprio Cristo revela isso a Pedro, né? Quando ele não sei se é sonho, visão, não lembro. A visão dos alimentos impuros ali, né? Sim. Que remete justamente aos gentios, né? Jesus fala, não, toca naquilo ali. Eu não. Por quê? Porque o judeu não podia tocar em nada que era Sim. impuro. Só que E Deus tá. Pedro era um E judeu Pedro era que um judeu, seguia a lei fervorosamente. fervorosamente. Exatamente. Então eu disse, não, não vou tocar Bem capaz que eu tô. até que Jesus disse, É. Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Pá. Daí quebrou os guris, né? Aí, Ah, tá, então. aí quebrou Aí ele. perdi no argumento. Aí você me quebra. E aí vem uma outra figura muito importante, que é Paulo, né? O missionário dos gentios, digamos assim. Que ele vem justamente com isso, né? E tem aquela discussão dele e de Pedro, né? Sobre o evangelho para os gentios e tudo mais. Depois tem o concílio na igreja de Antioquia, se não me engano. Acho que é isso, né? Igreja de Antioquia. Onde daí sim eles se reúnem ali. Acho que é o primeiro concílio da igreja que a gente pode considerar. É o primeiro, né? Concílio da igreja de Antioquia, onde eles se reúnem para definir como é que eles tratariam esse assunto, né? E daí é dado uma resolução dali que, tipo assim, não, o evangelho é para todos, e quem não é judeu não precisa participar dos atos judaicos, digamos, que tinha naquela época, né? Sim, Das tradições, dos ritos, rituais. das tradições e tal. Que aquilo ali era exclusivamente para os Uhum. judeus. É ali que eles debatem também sobre a questão da circuncisão, né? Circuncisão. Tudo, porque aí é definido então que a circuncisão ali seria no coração, não mais, né? Como era antigamente. Daí ali sai e começa a se expandir para os. Daí depois daquela ali, Paulo chega pra Timóteo e diz, vão te circuncidar. Timóteo, mas qual é que é, Paulo, né? Mas tem um porquê de Paulo fazer isso, né? Tem. Qual que é Por o causa do testemunho. por causa vocês têm? Porque Paulo ele identifica que Timóteo era um jovem muito promissor, muito Sim, capaz, só que ele também identifica aquela questão, né, da religiosidade que a gente vive. Porque ele fala, cara, se tu não fizer isso, não é necessário, mas se tu não fizer isso, as pessoas não vão te ouvir. né? Se tu não for circuncidado, as pessoas não vão dar crédito à tua palavra. Sim. Então, por causa do testemunho, Timóteo, né, se submete a isso. Então, depois de já ser jovem, então ele é circuncidado para que a palavra dele tenha efeito no meio Sim. dos judeus, porque senão os judeus não iam. É mais ou menos o que eu falo hoje, né? Eu passei durante 20 anos ministrando 20 anos dentro de um sistema religioso onde eu tinha que usar terno e gravata. Sim. Então, hoje, algumas igrejas, normalmente só convidam uma vez, depois não convidam. Depois não convido mais. Mas, normal, as igrejas, o pastor, não pode me pregar. Eu já pergunto, o senhor quer que eu vá de terno e gravata? Porque para mim não tem problema, Sim. entende? Porque eu prefiro usar um terno e uma gravata para ministrar numa outra igreja do que eu ir lá com a camisa polo, que eu costumo ir nos cultos no nosso ministério, e eu ir lá e pregar e as pessoas não me escutar por causa de uma vestimenta. Porque para mim não faz diferença se eu tô de terno e gravata ou se eu tô com a camisa polo. E é mais ou menos que eu penso assim que aconteceu ali com o Timóteo. Timóteo deve ter pensado, mas vocês decidiram que não é necessário, cara. Mas Qual é que é? agora tu vem me falando isso mais por causa do meu testemunho, porque eu quero que a minha palavra alcance as pessoas. Eu quero que aquilo que Deus me dê para ministrar, as pessoas escutem. Então, para mim não tem problema, sim ou não. Então, eu vou fazer. Até porque também era o objetivo, né? Depois teve isso de alcançar os gentios, mas também tinha muito forte isso Muito. de alcançar os judeus ali daquela época, né? Tanto que sempre tinha confusão dos judeus ali, tipo, mas a gente não é salvo só pela graça, a gente tem que cumprir os mandamentos ali
tem que cumprir os ritos ali. Daí depois chegava Paulo dizendo, não, gente, não é bem assim, você pode cumprir, mas não é isso que vai salvar vocês. Então havia sempre uma confusão ali de pessoas que se infiltravam na igreja com essa doutrina, né? Tipo assim, não, beleza, tal, mas tem que cumprir a regra aqui, cara, senão tu não vai ser salvo. Ainda tinha muito isso, né, da salvação ser vinculada a cumprir aqueles ritos e aquelas regras, né, da época, né? Sim, sim, exatamente. E depois disso, ó, a gente tem esse concílio, depois começa as viagens missionárias de Paulo, se eu não me engano. Antes disso tem o primeiro mártir, né, da igreja, o Estevão. Estevão vem antes de Paulo. Fala do Estevão aí pra nós. Mas daí. Mas desse aqui é dos guri agora, tá bom. O Estevão surge exatamente É. ali naquela época que eles disseram, vamos eleger homens para servir as mesas. Então É, Estevão exatamente. tá naquele grupo ali de, digamos, de diáconos De ali. diáconos, né? Daí depois eu Então, não... pode falar, né? Pode falar. Eu não lembro, mas ele tá ministrando e as pessoas, eu não lembro se ele tá ministrando e as pessoas vêm questionar ele a respeito do que tá falando, daí ele é levado lá pra ser preso, daí começa a ministrar pra eles. Um julgamento. Uhum. Daí Ele- tudo... Ele cita praticamente todo o Antigo Testamento, né? É. Daí pega, puxa ele pra fora. Porque é isso, né? Toma. A gente olha hoje assim, tem a dificuldade de entender que o que eles tinham era o Antigo Testamento. Né? Eles tinham que comprovar, digamos assim, comprovar perante. Eles já tinham certeza disso, né? Que Jesus era o Messias, mas eles tinham que comprovar diante daquelas pessoas que Jesus estava lá desde o início. Estava lá desde Abraão, estava lá desde Moisés, desde os profetas. Tudo aponta para ele. E é basicamente essa a defesa de Estevão ali diante daquele tribunal, Sim. digamos assim. E tanto que ele fala isso, ele fala ali de Moisés, fala de Abraão, fala dos profetas, como Jesus esteve presente ali, como ele é o Messias, e os caras começam a ficar indignados com eles. Tanto que não são nem os mestres ali que tiram ele pra fora e começam a apedrejar. É o próprio povo que começa a ficar indignado com ele, traz ele pra fora ali e começa a apedrejar. E nisso ali tá o Aí que Paulo. entra o Paulo. Ele tá o Paulo. Saulo, Deus mudou o nome dele. Daí ele Não, tava ali não. e a Bíblia. Não mudou, tô brincando, tá? E a Bíblia faz questão de dizer que ele tava concordando com aquilo, né? Tava concordando com aquilo ali. Daí tu pensa pros cristãos ali, Fala que ele segura as vestes disso. segura as vestes de Estevão. Daí tu pensa, eu só fico imaginando assim, pensa que tu tá sendo perseguido. Daí tu tem um perseguidor ali que tu conhece. E não era qualquer perseguidor, né? Era o cara fiel ali à tradição judaica, totalmente contra o cristianismo, achava que o cristianismo era baboseira e tinha que matar todo mundo ali. Sim. Deus encontra ele depois no caminho, Tanto é que no caminho de Damasco ele estava levando cartas para executar pra cristãos. executar cristão. E aí Jesus aparece e diz: Eu imagino o Paulo por que tu assim, me persegue? qual é que é? Qual é que E é? aí? Paulo, tá me perseguindo. Quer dizer, Saulo, né? Paulo. Porque daí Deus não tinha mudado o nome. Tô brincando. Qual é que é? Saulo tá me perseguindo. E eu imagino o choque para as pessoas ali, tipo assim, como assim, Paulo? Mas Paulo não era aquele que tava perseguindo a gente. Tanto é que os apóstolos, os discípulos, logo que ele chegou, não aceitaram. Não né? aceitaram. E imagina Barnabé quando Deus manda ele orar, quando Jesus vai lá e tem um homem lá chamado Saulo, eu quero que tu ore por ele. Mas tem que ser eu, mas Tem que ser. eu tenho noção de quantas pessoas esse Nossa. cara aí já matou. Era um piripaque nele. E então vai lá, ora, né? E depois trazem Paulo, então, pra dizer, ó, esse cara que se converteu, eu imagino que foi assim, Imagino. né? Aí os discípulos, não, Aí, não, isso aí. olha que isso aí tá se infiltrando aqui entre nós aqui, pra matar nós aqui de dentro já. É, Mas é muito louco imaginar, né? Porque, por exemplo, se a gente imagina hoje né, um governo, né, perseguidor ali, tem um líder que persegue os cristãos. Deus chega e aparece para esse líder do nada, como diz nosso amigo Reis, do nada. E ele tem a mente totalmente transformada. Não é aquele processo, sabe, que tem pessoas que têm aquele processo. Deus chegou, falou com ele e ele mudou. sim. De um perseguidor começou a ser Sim, aquele perseguir. e era perseguido. Tanto que ele não, por um bom tempo, ele não podia chegar perto de Jerusalém, se não me engano. Sim. Por conta dessas transições E todas. quase foi morto. Quase foi morto. E sofreu também, né, pelo evangelho. E lá no fim, lá ele então perde decapitado, decapitado. se é assim que se fala, né? Por causa do evangelho, por causa de Cristo. E os cristãos naquela época também tinha perseguição
por conta ali do farisaísmo, da religião judaica, aquela que perseguia, que eram os únicos que perseguiam ali, de fato, os cristãos, né? Sim. Claro, tinha que ter a aprovação de Roma para fazer algum tipo de execução, como no caso de Jesus, que eles tiveram que apresentar a Roma e falar para Roma, ó, Jesus é o inimigo de vocês também, para daí, né, aprovar a execução dele. Depois disso nasce um carinha, né, chamado Nero. Nero, O doido. o doido. Que Nero era muito fora, né? E acho que foi quando inicia de fato assim uma perseguição não só da religião judaica, mas agora é o governo perseguindo de fato os cristãos, né? Sim. Porque tanto que quando Paulo estava preso, Paulo falou, não, eu sou um cidadão romano, como é que vai fazer isso comigo? Ele usava essa justificativa. Sim. E hoje esse governo agora tá perseguindo, né, por conta de Nero. Porque Nero era muito fora da casinha, assim, pelo que a gente vê os relatos dele, né? Se a pessoa discutia com ele mandava o cara ir pra forca. Sim. Não era forca, decapitado, Sim, né? tanto é que ele bota fogo em Roma e aí ele bota a culpa nos cristãos, né? É, Pra tem poder, muito. Na pra real, poder ter um argumento pra matar mais cristãos. o incêndio de Roma, na real, tem muitas teorias que eles falam ali, né, e tal. E uma da questão que eles falam, o Nero botou fogo, porque ele era muito, muito fora da casinha. Era Sim. doido da casinha. Outros dizem, não, foi não sei quem lá. Mas independente se foi Nero ou não, eu acredito que tenha sido Nero, pela loucuragem dele também. Mas a gente vê depois disso o que acontece. Taca fogo lá em Roma toda lá. Daí quem sai ileso de tudo? É, As vilas dos cristãos. sim. Por que acontece? O povo naquela começou a botar a culpa E é nele, né? exatamente, é por isso que aí ele tem o argumento de culpar os De cristãos. culpar os cristãos. E daí Então, começa, na real, que acho que foi nesse período que Paulo morreu também, que é o período dessa perseguição que começa contra os cristãos, né? Que os caras estavam caminhando, assim, que ele usava para o palácio dele os cristãos como tochas humanas, né? tochas. Queimados vivos, tacavam um pinche neles lá, ó, quer seguir aqui o cristianismo? Sim. Vamos. É, ali, mais uma vez, a Mais uma igreja vez. cresceu porque Cresceu. alguns cristãos fugiram, né, dali, foram para outros lugares e começaram a ministrar. E aí, logo depois dessas questões aí de Nero, eu não vou me lembrar o nome do outro imperador que assumiu no lugar dele, mas aí que vem o Domiciliano. Domiciliano, eu acho que é. Peraí que eu tenho anotado aqui. E aí que vem o O que 68, eu anotei aqui não. Não é que eu sei de tudo de cor, eu anoto porque eu sou péssimo em data. Em 68, o que acontece? O povo persegue Nero. Porque logo depois do incêndio de Roma ali, é isso, né? O povo persegue Nero e se rebela contra Nero. E tira Nero do poder. sim, Só que daí ele vai lá e se suicida. e assume um pior que E ele daí. assume um pior que ele. Acho que, se não me engano, 2 anos Que depois. aí foi que eles inauguraram, se não me falha a memória. Domiciliano. Se É eu isso tô mesmo. certo, foi onde foi inaugurado o Coliseu. Que Foi eles inaugurado por Eliseu. faziam os Exatamente. espetáculos lá, né? Colocando os cristãos, as famílias de cristãos lá pros leões. E o povo ficava E o Domiciliano ele tinha a questão também de resgatar aquela cultura romana de adoração aos deuses, né? Sim, Da época. Porque até então, tipo, tinha aquele espaço ali, os cristãos fazem o que quer da vida, os judeus, né, os cristãos não, os judeus, né, que eles tinham os sim, acordos com os judeus, faz o que quer ali da vida. Só que agora começa a ter essa questão de, tipo assim, tem que adorar os carinha aqui. Começa essa questão da adoração, né, e nisso muitos cristãos, eles começam a ser perseguidos justamente por não se prostrarem sim. aos deuses que ele pede para se prostrar. Muitas vezes até a ele mesmo, né. Ele mandava os caras fazer sacrifício para adoração para ele mesmo. Então, Sim. tinha muito, muito disso, dessa questão do poder da época, né? De ser engrandecido, Esses assim, né? caras eles se achavam um deus, né? Se achavam Tinha Deus. que ser Exatamente. da forma que eles. Depois de Domiciano. Outro que foi morto. Esse não se suicidou, ele foi morto depois. Que daí os caras entraram. Fizeram lá um complô lá e pegaram e mataram ele dentro do palácio dele lá. E daí depois assume o Trajano. Daí o Trajano também, daí ele faz o decreto mesmo que o cristianismo era totalmente proibido, né? Daí também começa mais um período de perseguição, né? Já passaram aqui 80 e poucos anos e os cristãos
Pensa, Sempre perseguido. gerações ali E a igreja sempre cresceu. e a igreja sempre crescendo, Sempre. Depois disso tem isso, daí começa a aliviar um pouquinho antes ali, daí depois vem mais dois, no século III vem a grande perseguição, no caso que daí é o imperador Décio e o Diocleciano, que daí esses daí mesmo foram terríveis pro cristianismo, assim, né, porque os caras não perdoavam mesmo, era que, tipo assim, era extremamente proibido, não pode ficar um aqui, não tem espaço para nenhum cristão aqui, porque de fato é aquilo, né, que a gente falou antes, não pode, a igreja cristã ela cresceu muito, o cristianismo cresceu muito, e estava tornando uma proporção tão grande ao ponto de incomodar o império, né? Sim. Tipo assim, pro imperador, como assim tem a religião daqueles pobres lá é a religião verdadeira? Como assim a verdade está com eles? E de fato, isso o povo de Deus ele sofre essas questões desde o tempo lá do Egito, Do Egito aí. que, né, que José foi para lá, então o povo não era perseguido, entrou um outro faraó, e aí o povo começou a crescer e disseram, vamos escravizar esse povo porque eles vão tomar o poder. E sempre foi o medo né, e tu falou antes que entra a questão da política na igreja, né? Sempre foi o medo desses caras, foi perder o poder. Tanto é que Jesus morreu por causa disso, né? Esse cara tá formando um exército aí, tá se levantando, eles vão tomar o poder. Então sempre foi o medo. E até hoje, né? Até hoje tu vê líderes e pessoas matando os irmãos por causa de medo de perder o poder. Perdeu o poder. E os próprios cristãos hoje. Hoje não é uma perseguição que vem de fora, De dentro, né? é uma perseguição que está dentro da igreja, porque é cristão matando o cristão por causa do poder. Do poder. Então, é cristão falando mal, mentindo a respeito do cristão por causa que ele não quer perder o poder sobre as pessoas. Entende? Então, isso de fato acompanhou a igreja no tempo inteiro, os cristãos, e chega até hoje. Só que, por isso que eu digo, muitas vezes nós não valorizamos isso. Quando eu penso que porque emociona, a gente vê aqueles videozinhos né, do Coliseu, das famílias morrendo, os leões matando os cristãos, e a gente até chora e pensa, mas de fato a gente não tem noção do que é isso. Quando a gente para pensar que pessoas perderam a vida desse jeito. Perderam não, né? Porque Jesus disse aquele que perder sua vida por causa de mim vai ganhar ela, mas de fato pessoas que sofreram isso e morreram e arcaram com essas consequências. E aí hoje a gente vê muita gente brincando com a igreja, né? Brincando com aquilo que pessoas passaram. Então é muito triste, né? Porque a essência da igreja precisa ser mantida, que é ir todos os dias no templo, de casa em casa, repartir o quitinho, repartir o pão, e ninguém sentia falta de nada. Essa é a essência que tem que estar dentro das igrejas. E infelizmente parece-se, né, que muitos textos da Bíblia ali foram arrancados da Bíblia de certos lugares, porque eles de fato não vivem isso e nem estão dispostos a viverem isso. Né? Fala. Contigo. Tô aqui só pra aprender. Não, mas a gente quer aprender contigo também, né? Minha parte já falei. Não, mas acho que é isso, né? Acho que isso aí. olhar pra... Eu até gostei, não sabia que eu entendia tanto Não, mas da igreja. Enciclopédia humana, cara. Entendia Não, mas tanto, nossa, falei muita coisa. É muito bom a gente olhar, né, para tudo aquilo que Deus fez e através da igreja de Atos e saber que a gente pode se voltar para aquilo lá e saber que Deus pode fazer. Sim. E na real Deus está fazendo, né? A gente vê hoje Deus está fazendo. Da maneira que a gente caminha, assim, a gente muitas coisas que a gente faz se baseia de olhar para como iniciou isso, né? Como iniciou o cristianismo, como eram os primeiros cristãos, como é que era aquilo que os apóstolos faziam, né? Não que a gente faz exatamente igual, né? A gente não tá vendendo tudo que a gente tem, mas a gente tenta dar o máximo que a gente pode para ajudar alguém, né? Diferente de muitos lugares que a gente mesmo veio, que fazia o máximo para tirar tudo que a gente tinha, né? E uma questão que eu acredito muito que o povo de lá tem, que é o que nós temos que ter, é aquela questão assim. Porque hoje é muito comum tu ver pessoas entregando alguma coisa, mas de fato, porque por trás daquilo ela quer que ela seja retribuída. Seja retribuído. Né? Então,
O porquê que uma pessoa vai lá e compra uma rosa ungida, que nós falamos? Porque ela quer ser abençoada por aquela. Então ela investe o dinheiro dela em algo, mas ela quer um retorno, né? E eu acredito que a igreja que iniciou em Atos, as pessoas vendiam o que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos para eles dar aos necessitados, não pensando assim, estou dando agora minha propriedade para Deus, Deus vai me dar duas. Exatamente. Então, a essência da igreja é tu olhar para pessoas que não têm nada financeiramente para te oferecer. Para pessoas que talvez nem elas, nós estamos com casos na igreja, né? Que talvez nem as pessoas mais acreditem nelas, mas nós continuamos acreditando. Nós continuamos investindo, nós continuamos indo atrás. Nós continuamos como igreja, porque é o que Jesus faria. Exato. Entende? Jesus não abriria a mão. E se eu for olhar e se tu sentar com alguém dessas mega igrejas, mas vocês são loucos. Teve Com certeza. eu dou risada, mas teve um casal de pastor que falou para nós que um dia um pastor, eles eram evangelistas na igreja, o pastor disse, não, vocês têm que sair, ou vocês têm que parar, porque vocês só traz pobre para a igreja. Vocês só conseguem trazer pobre para a igreja. Isso aí não dá certo. Então, olha o nível que nós chegamos. Isso não faz muito tempo, né? Tem que apresentar para ele o início do Sermão do Monte. Né? Nos dias de hoje, né? Então, a gente vê que nível que tá a igreja. E graças a Deus, assim, nós, o ministério só, e até a gente pode falar um pouquinho também, para encerrar, né? Sobre o nosso ano, mas graças a Deus a gente tem investido em pessoas que a gente olha e, tipo assim, esse ali não tem nada para oferecer. Mas eu não vou deixar de amar ele por causa disso, eu não vou deixar de investir nele por causa disso, porque Jesus nos ensinou isso. Porque quando Jesus olhou para o Pedro, ele também talvez olhou e disse assim, cara, esse Pedro aí, isso aí, só vai me dar problema, dor de cabeça, mas eu vou continuar amando ele, eu vou continuar investindo na vida dele, né? Então, o evangelho não é sobre o que a pessoa pode oferecer, é sobre o que a pessoa é. E é isso que Deus tem nos ensinado, é isso que Deus tem feito nas nossas vidas. E graças a Deus, assim, eu fico muito, muito feliz. Nós tivemos, né, para falar um pouquinho agora de, de ministério, nós tivemos no final de semana um tempo no sítio lá de adoração. E eu vendo, assim, as pessoas, muitas pessoas do ministério se movendo, falando, orando, pregando, ministrando, sabe? E eu sento e paro para olhar e digo, é sobre isso. E a gente não vê, graças a Deus, a gente não vê vaidade no nosso meio. Porque não importa se é o Pedro que tá lá, não importa se é a Dana, mas a comunidade que nós caminhamos, ela fica feliz se é o Mica, se é o Eduardo, se é a Gabi que foi lá e liberou algo que funcionou para a vida de uma pessoa, que alguma pessoa disse, eu ouvi a palavra daquele irmão e aquilo ali me moveu de um lugar. E então, graças a Deus, e que a gente continue assim, né? Não existe vaidade no nosso meio. O que existe é a gente querer o crescimento das pessoas, ver as pessoas mudando e não importa quem Deus vai usar de nós. E é por isso que a gente, né, eu participei de muitos lugares assim que, vamos fazer um evento fora, tem que trazer alguém de fora para ministrar, tem que trazer alguém, né, para pregar, porque é um fulano de tal, não sei o quê. E a gente é com nós, é aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas e tem dado direção, né? Ano após ano, nesses encontros assim, Deus tem estabelecido uma direção para a gente caminhar sobre ela, né? Deus tem dado palavras para a gente caminhar sobre ela. E é isso, cara. Porque aquilo, né, Pedro, a gente tinha uma cultura assim de o grande pregador é aquele que vai vir do Rio de Janeiro, vai vir de São Paulo. Às vezes a gente tá ali, o irmão tinha as propagandas. Tinha as propagandas, pode fazer, assim, faz igual. O profeta voltou. Revelações. 3 coroas vai tremer. E aí a igreja enchia. A igreja enchia. Daí... Porque justamente a expectativa, tipo assim, tá naquelas pessoas, mas ali o irmão tá na comunhão o ano todo. Conhece, sabe o que Deus está movendo, sabe o que Deus está falando o ano todo. Então, para nós, hoje, a nossa mentalidade eu prefiro sentar final do ano num evento que a gente faz, que é o único evento, assim, fora da igreja que a gente faz, assim, né, com mais tempo, livre, pra cantar, ministrar, fazer um monte de coisa lá. Dançar. Não deixa não. Fazer teatro, coisa lá. É o tempo que a gente tem mais livre. A gente não gasta chamando, né, grandes pessoas lá, pregadores. Para nós hoje é muito mais válido escutar aquelas pessoas que estão caminhando com a gente. Lógico. Que entendem a nossa realidade, que entendem o que Deus está fazendo no nosso meio e que tem um testemunho grandioso daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Sim. E isso nos impacta mais hoje
né? A gente vê hoje ali um monte de testemunho no grupo de jovens, né? De pessoas que foram impactadas por gente que tá andando com a gente o ano todo. Exato. E são pessoas que não estão maquiando aquilo que Não elas estão são, maquiando porque aquilo que são. muitas pessoas durante o ano, eu tô com esse problema aqui, me ajuda a resolver, eu tô lutando aqui. Então, às vezes, aparentemente, quando tu traz uma pessoa de fora para ministrar, esse cara é perfeito, essa mulher é perfeita. Não, eles são, na maioria das vezes, pior que a gente. Eu não digo porque, assim, existe gente boa, Sim, com sabe, certeza. ministrando a palavra de Deus, existe pessoas interessadas, não dá pra gente generalizar. Mas na maioria dos casos, nós que estivemos muito próximo de várias pessoas assim, a gente vê que aquilo ali é uma fachada. Então hoje eu digo assim, nós aqui como liderança da igreja, a gente prefere sentar e ouvir uma pessoa que está caminhando com nós, que luta igual a gente, que batalha É. igual a gente, mas que está ali dizendo, ó, eu preciso de ajuda, mas Deus vem dar uma palavra para ela, do que ouvir uma pessoa que vem só falar da. Porque é uma coisa que eu sempre digo, pegar a Bíblia, ler um texto e explicar ele, é só tu ter uma boa interpretação, tu vai Gastar um fazer isso. tempo pra estudar um pouquinho. Vai, Eu quero fazer uma redação. Uma exatamente. redação. Vai ali, fala palavras bonitas, até emociona, as pessoas choram, mas e a transformação? Né? Então, Tanto que a gente porque, vê muitos filósofos, inclusive ateus, que têm um vasto conhecimento da Bíblia, mas não tem a revelação, né? logicamente. Então, na real, a gente vê desde o início, assim, Deus confiando o evangelho dele a pessoas improváveis, né? A um pescador, né? Eu amo isso, eu amo isso. A pessoa simples, né? O povo. E essas próprias pessoas simples esperavam, né? Desprezado, cobrador de desprezado, impostos, cobrador de impostos. que o povo queria matar, mas como que esse cara agora vai me pregar, vai fazer isso se ele estava tirando o que nós tínhamos? Tirando que nós E o pior, hoje a gente paga imposto, mas é pro Brasil, então é. aparentemente ou deveria ser para ser usado em benefício do nosso. Raramente Mas é, aqueles caras eles cobravam imposto para Roma. Não era para o benefício do povo, ainda ia para fora. Então eles eram mais odiados por isso. E aí Jesus vai lá e escolhe esses caras. Não, cara, tu está sendo desprezado. É o que Jesus faz até hoje. E anos depois vai lá e escolhe um perseguidor. E isso, que era isso é lindo porque eu falava ainda ontem no culto, né? Jesus, eu amo isso porque Jesus usa pessoas improváveis. Qual a probabilidade que o Pedro tinha de dar certo na vida sem Jesus? Praticamente nenhuma. Então, qual a probabilidade que nós que estamos aqui tínhamos de dar certo sem ele? Mas ele olhou para nós e disse: vocês são improváveis, mas é esse. É esse que eu uso, é esse que eu quero, é esse que vão ter um coração disposto. Então, é assim que funciona. E graças a Deus aí foi um ano muito bom, com várias batalhas, várias lutas, mas também várias vitórias e continuamos. Né? Não tem como não ter lutas, né? A caminhada cristã. Perto do que a igreja primitiva passou, nós estamos tá fichinho, vivendo um mar de rosas. Não, tá muito bom. Mas aí, Edu, pra encerrar, como é que foi na tua perspectiva aí, nosso ano? De vocês. O líder do louvor aqui. Ó. Esse aqui é líder do louvor. É líder do louvor, do ministério. E ele que começa a tocar as músicas que eu tô pedindo, senão ele era líder do louvor. Vai perder o cargo rapidinho. Ah, não. Cara, o ano foi muito extraordinário pra gente, né? Principalmente ali na questão do louvor, tanto com que a gente não pode esquecer também que durante o ano, a gente foi muito ministrado pelas crianças, né? Isso é forte. E tem a questão do Davizinho que toca ali com a gente, que ele pega o violãozinho dele e a gente arrumou um pedestalzinho pra ele. E ele tá ali, ele tá entregando o melhor dele ali. E ele não tá preocupado, né, com as pessoas, o que as pessoas estão falando dele. Ele só. Tu olha pra ele, tu vê que ele tá preocupado somente em adorar a Deus. E eu me vejo muito nele, assim, quando eu era menor também, porque eu não tinha muita noção, mas eu me botava a fazer as coisas, sabe? E tem sido um ano muito bom, assim, pra nós do louvor. Tu também participa com nós, né? Tu não era nada e hoje. Eu não era nada, agora eu tocava. Porque não tem uma bateria. Porque não tem uma bateria, senão eu era baterista. Não, de fato foi um ano muito bom, como tu falou das crianças ali. Não sei se tu quer terminar, eu tô cortando. Pode complementar aí. Como tu falou das crianças ali, a gente teve, né, Pedro, que partiu de ti essa direção, da gente ter um trabalho diferente com as crianças, né? Sim. A partir de um tempo ali, não sei se foi 2, 3 anos atrás.
Acho que faz uns 3 anos. Acho que faz É, 3 anos, né? a retaguarda ainda. Da gente ter um trabalhar diferente com elas, né? E eu teve uma escolinha assim que foi muito impactante pra mim e pra Lívia, que a gente falou sobre Salomão. E a gente chegou assim, Samolão. Samolão, né? Chegou pras crianças assim, tá, e aí? Eu questionei eles, depois contei a historinha e tal, a gente fez uma brincadeira, eu questionei. E se Deus pedisse pra vocês qualquer coisa hoje? Qualquer coisa. Deus tá na frente de vocês. Tinha 4 crianças, tá na frente de vocês. O que vocês pediriam? Daí ficou um silêncio assim, e eu tentando já pensar o que eu ia pedir também. Daí levanta o Gael, levantou assim, eu queria pedir pra Deus para eu ser pastor. Ah, Me diz que criança que fala isso. quantos anos eles têm? 5, 6? Ah, 6, 6 né? anos. 6 pra Filho do 7. Júlio e da Vitória, que já tiveram aqui no nosso bate-papo no sol também. Pensa, crianças, eles são gêmeos, né? Ele tem, acho que 6 anos, assim, Eu acho que é 6 a 7 anos. um menino de 6 anos chegar assim e falar, eu quero ser um pastor. O menino de 6 anos, na minha imaginação, se fosse eu no lugar dele, na idade dele, ia falar assim, Ia eu pedir quero um brinquedo. carrinho de controle remoto, pai. Eu É, quero uma eu ia coleção, pedir um autorama. Que eu um autorama, eu quero uma pista da Hot Wheels. A do Tubara? Do tubarão, lava rápido Hot Wheels. Chega um menino de 6 anos e parece assim, eu quero pedir pra Deus pra ser pastor. E o irmão dele olha assim, pra cuidar das ovelhas, pra cuidar das ovelhas. Daí o outro, nós somos ovelhinhas. E daí chega o Davi e fala assim, não, eu quero pedir pra Deus para que eu possa ser um ministro de louvor. Então a gente vê como Deus tem usado as crianças no nosso tempo, né? Na nossa congregação a gente vê muito nítido isso, como Deus trabalha através da vida delas para ministrar pra gente. Sim. Porque naquela aula lá, eu e a Lívia estavam lá para ensinar eles. Para ministrar sobre a vida deles, mas quem saiu ministrado foi a gente. Porque na hora eu pensei assim, cara, eu nunca ia pedir isso no lugar dele. Exatamente. Eu não sei nem se hoje, assim, na verdade, ia pedir isso, sabe? E uma criança de 6 anos ali, não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro. Então a gente vê como Deus tem usado as nossas crianças, né? E como elas são respostas para Sim. nossas vidas, né? Então, Um dos fatos que mais me marcou durante o ano, assim, foi com a vida do Davizinho. O Davi é fantástico, assim, a gente até tem um testemunho sobre ele, do Luau, né? Que sim, Deus usou ele para algo bem específico, assim. E a gente sabe que Deus falou, né? Que Jesus falou, né? Que a não ser que a gente seja como uma criança, nós não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Então, o coração de uma criança é fantástico. Ele não tem malícia, ele não tem maldade, né? E eu teve um domingo que eu precisava pregar uma mensagem pesada, assim, de algumas coisas que a gente tava vivendo e ouvindo e vendo a respeito de igreja, né? E eu precisava tava alinhar. muito realmente sentindo o peso daquilo que eu ia ter que falar, porque não é fácil tu estar nesse Sim. lugar e ministrar coisas difíceis de ouvir, né? E aí eu saí, terminei ali o esboço, eu saí da sala, fui no banheiro, quando eu voltei tava o Davi dentro, do nada, que nem do O nosso amigo, o amigo da família. do nada tava o Davi dentro da sala lá que eu me preparei. Eu fui pegar a Bíblia e eu sentei no banco, pensei, eu vou orar. E daí eu baixei a cabeça e comecei a falar com Deus, assim, e ele olhou para mim e disse, o que tu tá fazendo, pastor? Daí eu disse, eu tô orando para Jesus me ajudar, porque não tá fácil. Daí eu olhei para ele, tu quer orar por mim, Davi? E ele disse, sim, eu oro. E daí eu tava sentado no banco, ele sentou na minha frente, pegou na minha mão, e eu só escutei que ele disse, Senhor Jesus. Quando ele falou Senhor Jesus, eu não aguentei mais, e aí ele ficou orando ali, orando por mim, e eu chorando, né, desesperadamente. Então, é um fato que não é comum a gente ver na vida das crianças isso, né? Mas Deus, ele nos deu a direção alguns anos atrás sobre nós mudar o nosso procedimento, que não era mais para nós ensinar nossas crianças a estar fazendo desenho nem foi baleia, né? Mas enfim, todos Da falam que baleia, da baleia que o Jonas na barriga do grande peixe, do Adão lá com a maçã, que também não era maçã. Enfim, são coisas que são o colocadas. cavalo de fogo, que também O não subiu com o cavalo cavalo que de também fogo, não né? subiu no cavalo de fogo, mas enfim. Então a gente parou de dar desenho para as crianças fazerem, começou a ministrar a palavra numa linguagem deles, né? E de uma forma especial e também Adaptando para que eles co- é, compreendam aquilo ali.
uma linguagem mais simples para eles compreenderem. Inclusive o Júlio e a Vitória também participam, né? Participam Eles junto. ajudam vocês lá e a gente só tem a agradecer assim por cada pessoa, por cada palavra que a gente ouviu durante o ano, para essas crianças assim. E logo, logo eu sempre digo uma coisa, né? Antigamente eu orava que Deus usasse, porque as crianças são o futuro da igreja. E hoje eu oro e digo as crianças são o presente da igreja. Elas já podem ser usadas. Já Então, pode ser usado. estão Então, sendo. Estão sendo. A partir do momento que a gente mudou a oração, né? Senhor, usa, isso aqui é o futuro pastor da igreja, isso aqui é o futuro missionário, isso aqui é o futuro. Não, as crianças são um presente. São presentes. Deus pode usar eles. E Deus está usando eles. Isso É muito bom ver o crescimento deles também, Sim. porque o Davi, por exemplo, no começo ele era muito envergonhado. Tu pedia pra ele orar alguma coisa, ele não fazia, mas hoje em dia a gente sempre ora antes de começar o culto, né? O pessoal do louvor. E se tu pedir pra ele, Davi, ora por nós hoje, ele volta a cara e ora. Na simplicidade Na dele, simplicidade orando dele, ali. e vai. E Deus usa muito, sim, nossas crianças, nossos jovens, né? Tem sido um ano, assim, bem especial pra gente, né? A gente vê, assim, bem certinho, assim, o crescimento de cada um. Que Sim. cada um teve, né? E é isso é o legal da comunhão. Isso é o legal de a gente estar perto um do outro. Que a gente consegue identificar o crescimento que cada um teve esse ano, de coisas que pessoas estavam lutando ali e venceram aquilo ali. E hoje tem um testemunho grandioso para contar, né? Então Deus tem usado muito assim as pessoas ali, tem falado com nós através dessas vidas, dessas transformações, né? A gente tem testemunhos assim grandiosos do que Deus fez, de famílias que Deus transformou, de pessoas que odiavam a igreja. Sim. E por conta de um testemunho de uma pessoa, ela enxergou a diferença na vida de uma pessoa e teve a vida transformada pelo Espírito Santo. Então é muito louco, assim, né? Não, é coisa de louco mesmo, né? Que a gente tá vivendo. É Assim, doideira. É doideira. É aquilo que eu botei até no grupo hoje, né? É aquilo que falaram para Pedro e para os discípulos quando o Espírito. Eu falei no começo, eu acho, né? Falando no começo. Né? Vocês estão bêbados? Ele, não, só está acontecendo que o profeta Joel profetizou. Exatamente. E é isso que nós, graças a Deus, estamos vivendo. Amém. Tem sido um ano muito bom e ano que vem vai ser, pela graça de Deus, vai ser muito melhor, né? A gente vai estar vivendo coisas mais extraordinárias ainda, né? Então, acho que é isso aí, né, gente? Pra encerrar por hoje. Isso aí. Falamos bastante coisa hoje, né? Sim. A gente achou que não ia falar muito, né? Já deu 1 hora e pouquinho ali de falatório. Sim. Mas é isso aí, agradecer pela vida de vocês, né? Pedro tá aí quase todo. Não, todo episódio tá aí, né? O ano todo, a gente não começou o ano todo. Faltando a remuneração chegar. Tem que remunerar aí, ó. Pastor da igreja tem que remunerar. Brincadeira. Mas tem sido um ano muito bom. Muito obrigado pela parceria desse ano e por dar todos os episódios aí, conversando. Só lembrando, né, que talvez não, esse vai ser o último do ano. Agradecer aos nossos ouvintes, a quem se inscreveu lá no nosso canal, quem teve paciência de nos ouvir, pedir perdão por talvez algum erro, alguma fala indevida que nós cometemos aqui nesses episódios. E de fato agradecer vocês por caminhar com a gente, mesmo de longe, muitas vezes, né? Mas ouvir e vai ficar ali os nossos episódios aí, se você quiser relembrar. O ano que vem a gente vai voltar. Vamos buscar uma direção de Deus aí para um formato talvez melhor o ano que vem. E agradecer vocês por tudo e principalmente agradecer a Deus, honrar e exaltar o nome dele, porque se nós estamos aqui, se nós comentamos essas questões que têm acontecido no nosso meio, é porque Deus é Ele que está fazendo, não é sobre nós, não é sobre o ministério um só, não é sobre as pessoas que estão ali, mas é sobre Cristo, que nos escolheu como improváveis, mas para fazer a obra dele e para levar a palavra dele. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, Mica, por o estúdio ser aqui na tua casa. Ainda estamos improvisados, orando para que Deus. Estamos acampando aqui por enquanto. Orando para que Deus nos dê um lugar, um dia, mas tudo no tempo dele, com a direção dele, para que a gente possa melhorar os equipamentos também para trazer algo melhor para vocês. Mas por enquanto é isso que Deus tem liberado para nós e é dessa maneira que a gente
tem feito. Então, obrigado, Mica, Lívia, pelo tempo de vocês, que também, eles que fazem tudo, o Mica edita os vídeos depois, também não ganho nada para isso. Não é, Tesoureira, tesoureira. financeiramente falando, né? Eu sei que eles recebem muita graça de Deus, né? Pelo esse empenho deles. Obrigado, meu filho, minha família, minha esposa linda e maravilhosa que está ali me olhando. Se não tô alguém te dar um tchauzinho pro pessoal. Não? Ela tá em vergonha. Tá envergonhado. A minha casa, a Julinha, o meu sustento, muitas vezes são as pessoas que vê a pior versão do Pedro, né? E continua ali do lado, a chatice do Pedro e não me abandonam. Vocês também vê um pouco, né? Mas só um pouco. Tá? Obrigado, gente. Obrigadão. A minha nora, que o Eduardo, né, falou que foi um ano extraordinário, esqueceu de dizer que foi o ano que ele casou, né? O vou te cara- ajudar. O Mica me cortou. Eu vou te por isso. ajudar. Não, eu perguntei se tinha mais alguma coisa. Não, vai seguindo aí, vai Vou seguindo. ajudar meu filho. Não, vai lá agora, fala, né? que É mais um bonitinho, ensinamento, é. você aprende agora. Não, tá querendo estragar a Vai minha lá. noite. Vai lá, fala. Não. Calma aí. Respira, agora. Que dia que foi? 10 de maio. 10 de maio. Meu Deus, cara. Rapaz, tá brincando, claro que eu sei. Dia 9 de maio no civil. E dia 10 de maio No religioso. no religioso. Foi um ano espetacular. Aleluia. Foi o melhor sim da minha vida depois de Cristo, né? Amém. E só tenho que te agradecer, minha esposa linda e maravilhosa Olha também. aí. Por tudo que a gente O tem último, vivido. último romântico. Tudo que a gente tem vivido, né, hoje, nossa casa. E espero que ano que vem venha muitos filhos. Olha aí, ó. Eu também espero. Porque eu quero ainda ter força para correr com Quer ver meus os netos. netos ainda, né? Mica, eu só posso falar só uma coisinha. Não, gente, eu não tô brincando, pode sim. Não, Vai lá, só vai quero lá. agradecer a cada pessoa que tem caminhado com nós no Ministério Só. Pelo coração de vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo aqui, né? Afinal, nossa igreja cresceu, tem vários. A gente tem que fazer igual final de filme, passar o nome assim, Mas, gente, vocês que caminham com a gente, que acreditam naquilo que nós carregamos, que acreditam naquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, que estão juntos, né? Mesmo vendo, como eu falei, muitas vezes a nossa falha, porque ninguém é perfeito, mas eu aprendi uma coisa que unidade não é feita por pessoas que não brigam, unidade é feita por pessoas que mesmo brigando continuam caminhando juntos. Deus abençoe vocês, amo o coração de vocês. Beijo do PP. eu achei que tu ia plagiar o negócio ali, mas deixa quieto. Ai, cara. Gente, muito obrigado pela vida de vocês, por estar aí junto comigo hoje. E a você também que escutou, a gente sempre escuta a gente, né? Às vezes a gente acha que vai ser rapidinho, os primeiros foram mais rapidinho, sim, né? sim. Depois a gente vai se empolgando, vai se falando, empolgando, tá acostumando. Mas graças a Deus tem sido muito gratificante fazer parte de tudo isso, né? Agradecer você que sempre esteve aí com a gente, que se inscreveu no nosso canal, que sempre deixa um comentário, faz uma pergunta, você que curte lá os seus vídeos também, ou você que só assiste também, já dá uma baita ajuda. Agradecer aí todo mundo, né? O pessoal do nosso ministério que caminha com a gente, é o Pedro e a Dana que estão à frente do ministério liderando. Muito obrigado pelo coração de vocês, pela disposição, né, por tudo aquilo que vocês têm permitido que Deus fizesse na vida de vocês. Agradecer minha esposa, linda, que está ali atrás das câmeras também, né, que ela que me aguenta todos os dias. ela é meu suporte, então eu sou muito grato pela vida dela, é o amor. Depois de Jesus, ela é o grande amor da minha vida, né, então só agradecer a vida dela. Acho que o ministério vai crescer. Vai crescer. Ano que vem vai ter mais criança. Já estamos com um monte de bebezinho lá na igreja. Ano que vem vem mais. Glória a Deus, vem. Então, muito obrigado, gente. Estamos encerrando um ano, mas não estamos encerrando o nosso trabalho, né? Sim. Aqui no YouTube, aqui no Spotify. Então, ano que vem a gente está aí com mais conteúdos. Só não E esquenta. sim, vou falar. E esse ano, né, teve o lançamento do livro do nosso pastor. Gostaria muito que você que não adquiriu, você que não conhece, né, ou que não chegou a ler esse livro aqui ainda, né, que você chamasse a gente ali no nosso WhatsApp, né? Tô fazendo um merchan pra ti agora. Eu quero 10% da venda, tá? Estão precisando, porque eu não tenho 10. Não, que você realmente compre, sim. Tem 10 episódios falando a respeito desse livro, dos assuntos sobre a religiosidade. A gente sabe que foi um período ali difícil, mas que hoje eles usam esse período difícil para que vidas
né, sejam curadas. Então, sejam curadas, transformadas, né, não vivam mais presos às garras da religiosidade, né, de homens abusadores, né, que se aproveitam de pessoas por conta da igreja. Então, adquira esse livro aqui, né, tem ali, qual que é o valor dele mesmo, não lembro? R$ 49,90. R$ 49,99,99, Uhum. né, você comprando, você com certeza vai estar edificando e ajudando a vida desse homem aqui, da vida do Da Pedro, minha casa. da casa dele, né, com certeza vai estar contribuindo e ajudando em muito no ministério e na vida dele. Comprando agora ganha um autógrafo. Comprando agora E uma autógrafo dedicatória. e uma dedicatória exclusiva por R$ 25. Não, tô brincando, é de graça. Mas chama a gente ali no WhatsApp e adquira, gente. Realmente é uma leitura que vale a pena, né? Eu e a Lívia, a gente acho que já leu umas 300 vezes esse livro, né? Porque a gente ajudou a editar ele. Mas com certeza vale muito a pena você adquirir e ler esse livro. Amém? Gente, é isso. Meus amigos, obrigado. Agradeço você e até a próxima. Valeu! Até a Valeu, próxima. Natalinha. Valeu.